Estamos ao vivo, então, para mais um programa Perguntas e Respostas com o Dr. José Renato Pedrosa, que nos honra mais uma vez com a sua presença. E nós temos hoje alguns irmãos novos aqui, né? Como o próprio Akel falou há pouco tempo, né? É tanta gente que tem se agregado, que tem vindo participar, que a gente não consegue mais decorar o nome dos irmãos. Depois a gente tem até combinando, eu e o Akel, de pegar o e-mail de todo mundo. Até quem está aqui no Hangout, eu queria pedir a gentileza, se puderem, se quiserem, colocar no bate-papo ali o e-mail de cada um, tá? E a cidade, o estado da onde o irmão a irmã né, no caso, para que a gente possa estar posteriormente entrando em contato por e-mail com os irmãos, para conhecer melhor também de onde são os irmãos, de onde vêm, né? E agradeceria muito, porque isso ajudaria bastante o nosso trabalho. Então eu queria avisar os irmãos do chat também, que podem já ir colocando as perguntas lá no bate-papo. E os irmãos aqui também que estão participando, se tiverem alguma pergunta para o Dr. Pedrosa, vamos começar por aqui, porque lá pelo site eu ainda não vi se tem pergunta. Tá? Eu queria perguntar se algum irmão tem aqui no Hangout, que está aqui na sala, alguma pergunta para passar para o Dr. Pedrosa. Pode falar, pode fazê-la. Boa noite a todos, a paz do Senhor, e queria agradecer mais uma vez a presença do Dr. Pedrosa, que tem sido uma bênção aqui no nosso debate. E a primeira pergunta, eu queria perguntar para ele sobre a nota fiscal eletrônica. O que ele vê de tudo isso? Você não esqueceu, hein? Da última vez, do exame de madrugada, me fez a pergunta, nós interrompemos. É o fruto da tecnologia, não é? Você é uma forma de você arrecadar com mais segurança. Isso tem uma coisa boa, que eu acho que todos nós temos que contribuir. O que nós vemos um exemplo muito claro de Jesus, ele pagando imposto, naquele exemplo que ele não tinha dinheiro, nem o discípulo, que eles viviam lá uma ditadura ali, o Império Romano, né, em cima do povo judeu. Então eles estavam passando ali um período muito difícil. E Jesus abre uma exceção ali para fazer um milagre, para tirar uma moeda. Ele poderia ter usado de vários argumentos, dizer que ele não precisava pagar, né? Mas ele quis deixar um exemplo para a gente, que ele estava ali na figura de um homem. E ele sabiamente mandou lançar a rede, tirou o peixe, né? E mandou abrir o peixe. Dentro do peixe tinha uma moeda, e ele perguntou: de quem é essa esfinge? Aquele retrato estava na moeda. Ele falou: é de César. Então dá o dinheiro de César. E interessante a ilustração que Deus me deu, irmão, é que ele poderia ter mandado pescar uma baleia e tirar milhares de moedas de ouro. Você imagina a quantidade de pessoas que estariam seguindo Jesus a partir daquele dia. Eles não estariam seguindo Jesus por ele ser o Salvador, o Messias, um grande homem, um grande profeta, um homem de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus aqui na Terra. Eles nunca mais iriam acompanhá-lo por causa dessa virtude dele. Eles passariam a acompanhá-lo pelo interesse do dinheiro. Teria um ministério muito próspero, se assim também tivesse feito Noé, para encher a arca lá. Olha, nós estamos dando aqui um montão, nós estamos pagando esse cruzeiro que vocês vão fazer aqui, que vai durar quase um ano, nós estamos dando uma série de vantagens aqui para vocês, nós estamos dando tantos denários para vocês virem aqui, vai ter muita música gospel, vai ter boate gospel, vai ter um montão de coisa, nós vamos te dar uma grana para você passar esses dias aqui com a gente.
Noé não fez nada disso. Jesus também não fez nada disso. Porque o que interessava o evangelho que eles pregavam, o mesmo de Noé pregava o que Deus tinha pregado e Jesus pregava, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é por interesse, não só no dinheiro, na cura, não sei o quê. O único e maior interesse que nós temos, porque o único que pode nos dar a salvação é Jesus Cristo. E é através dele o único meio de o véu se rasgar e nós falarmos em comunhão direta com o Pai. Por isso que ele diz, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, as demais coisas. E ele nos mostrou que nós deveríamos pagar impostos. E como nós temos falado desse pessoal da sociedade secreta, irmão, eles não pagam impostos. O Saad, naquele testemunho que ele nos entregou, rapaz, nós vivemos, nós pagamos por eles 10 vezes mais, nós pagamos 72 impostos. E essa máquina, esse sistema é só para controlar, principalmente como o chip, isso é para controlar os crentes, irmão. Eles têm o maior ódio de crente e a gente já mostrou isso aí, o mundo jaz no maligno, e eles lá, vivendo já, vamos dizer, antecedendo a falsa paz, os 3 anos e meio de falsa paz, eles estão aqui na maior mordomia, não pagam imposto, ganham a grana violenta, tem impunidade, não sei o quê, e nós estamos com essa carga tributária, que é uma escravidão. Isso já mostrei nas 5 metas dos Illuminatis, que essas 5 metas que eu fiz um DVD aqui, eles têm uma mesma ideia. São essas 5 metas, a mesma ideia de Apocalipse 17, 17. E uma das coisas, irmão, dessas 5 metas é aumentar os impostos para escravizar o povo de Deus, para ele não ter direito a bens, nem herdar, nem transmitir herança. Isso é uma coisa premeditada. Então não tem necessidade de nós pagarmos tanto imposto assim. Isto é um assalto que nos fazem. Porque máquina e sistema para arrecadar e conferir, eles têm meios. Só que os deles lá, eles não têm o mínimo interesse de buscá-los. Então, esse sistema de arrecadação, é mais uma forma, eu falei primeiro do dinheiro, mas é uma forma de cadastrar você. Eles estão nos cadastrando em todas as formas, na identidade, no CPF, na nota fiscal, em todos os lugares, nos dados de saúde. Então, eles querem nos obrigar a caminhar por um número único, né? Então, isso faz parte também, não é só pelo lado financeiro. Isso aí, eles têm, como eu digo, o pedágio. Pessoal, olha, nós temos que pagar pedágio. Você paga pedágio para a sociedade secreta. Essas empresas são de sociedade secreta. Essas empresas de segurança que encarecem os nossos condomínios, o shopping, tudo preço, são sociedades secretas. Eles vão destruindo o serviço público, a polícia pública, a polícia estadual, federal, eles vão levando o caos e montam o exército deles. Entende? Então isso aí a gente tem que ver que nesses pedágios eles não têm interesse só de arrecadar uma alta quantia de dinheiro. Porque a rodovia é nossa. Nós pagamos impostos para andar nas nossas rodovias. Então é uma escravidão como o tempo que Jesus vivia. Eles pegam esse nosso povo, mas eles querem cadastrar, botar a câmera. Em breve, se você não tiver o chip de Satanás, esse chip mesmo, que eles estão negando, para a sociedade secreta te controlar, você não vai poder passar na linha amarela, na ponte Rio-Niterói. E os deles vão continuar sem pagar imposto, livre, passa por um lugar, passa por outro, rouba, mata, não acontece nada. Mas essa perseguição, isso tudo, é para cima do povo de Deus, que ele tem que pagar muitos impostos. Agora, se você vê os falsos profetas que estão aí, tem rádio, tem TV, tem televisão, não pagam um centavo. E já vi um desses falsos profetas agora entrar com um processo aí que para as igrejas deles não pagar nem luz elétrica. E as energias, no dia que morreu o Michael Jackson, teve outro golpe. As energias têm um projeto de aumentar em muito o preço da energia elétrica para os pobres, que geralmente os cristãos, eles verdadeiros, eles não matam, não roubam, não vivem do dinheiro sujo, da prosperidade, são pessoas que vivem pela fé.
Então, monetariamente, eles não têm muito dinheiro, então eles vão ter dificuldade para pagar a luz, dificuldade para andar. Isso é tudo para cercar o povo de Deus. Nós caminhamos isso, como essas 5 metas. Destruir, paganizar o cristianismo, o quê? Para destruir o povo de Deus. Destruir a família, por quê? É a base do povo de Deus, para destruir a família. Destruir o serviço público, porque o povo de Deus é aquele povo que paga os seus impostos para ter o seu serviço comum a todos, como vivia a comunidade lá que Jesus vivia, o apóstolo Paulo, um ajudava o outro. O imposto é uma forma de nós contribuirmos com aqueles outros que têm menos. Então todos devem contribuir. Por que uns não podem? Porque isso é amor ao próximo. Nós vivemos em comunidade. Eu não quero um médico só para mim. Eu não quero um policial só para mim. Então, o serviço público, a convivência pública, isso é uma ideia. Tá certo? Eles estão destruindo tudo isso. Agora, cada condomínio tem o seu segurança, cada condomínio tem o seu médico. E o povão, meu irmão, eles querem matar 90% dele. Cada dia sofre mais, paga mais imposto e tem menos. São tantos exemplos que ligam para mim, irmãos. Hoje mesmo eu falei com um pastor. Ele, para operar a mãe dele de catarata, aí ele tem que pagar por fora porque falta o cristalino, porque o cristalino nacional não é bom, o importado que é, mas o convênio não paga. E ele disse, olha, eu estou deixando de comer para juntar um dinheiro para fazer a catarata da minha mãe. E ele paga, o que ela ganha, 90% que ela recebe de aposentadoria, ela paga de seguro de saúde. Então, você vê, esse sistema de arrecadação, eles estão firmando, mas é com o objetivo de perseguir a Igreja de Cristo. Vocês podem, montam todo esse sistema cruel de arrecadação, mas os caras deles lá não pagam. Não pagam. Você vê aí na imprensa todo dia, toda hora. As pessoas... Eu cito esse Cláudio Guerra aqui, que ele fala no livro dele, Memórias de uma Guerra Suja. Ele tinha... Deixa eu ver se está aqui. Não, é outro, não está aqui. O Memórias de uma Guerra Suja. Ele tinha vários CPF, tinha várias contas bancárias. Ele trabalhava para a maçonaria. Nunca o imposto de renda pegou ele. Agora, porque ele está uma pessoa que vive pela fé, lutando, agora talvez é bem provável pegar. Então esse é o sistema, irmão. É um sistema, por mais que tenha tecnologia, ele continua corrupto, porque ele está sempre perseguindo aquelas pessoas humildes, pobres, honestas, que pagam aquilo, mas eles querem aquele. E os outros roubam, você vê essas pessoas ligadas a esse sistema corrupto aí da maçonaria, eles são impunes, não pagam impostos. Eles são as pessoas. Aí depois, no final do ano, aquela festa daquele personagem que eles criaram, Papai Noel, vamos dar uma cesta básica, não sei o quê. Então, eu gosto sempre de estender um pouquinho a pergunta, viu, meu irmão? Se eu fosse falar, porque Jesus pagou imposto, nós temos que pagar. Para você entender esse sistema. Só que nós vivemos hoje uma carga tributária de escravidão desnecessária. O único objetivo disso é perseguir o povo de Deus honesto. Porque as pessoas que estão ligadas à sociedade secreta não pagam centavo de imposto. Vê esses grandes líderes religiosos. Por isso que o tráfico de droga não é bobo, que eles também controlam, lavam o dinheiro na igreja. Eles recebem muito dinheiro em espécie. Você vê? Então junta a fome com a vontade de comer. Aí acontece o que está acontecendo aí. A igreja, essa igreja paganizada, rica de Laodiceia, lava o dinheiro, como o Caio Fábio falou, e isso é fácil de mostrar. Então, isso que é triste. E quando a gente vê a palavra religião, Tiago 1,27, a verdadeira religião para com Deus, o nosso Pai, que o Deus está procurando os verdadeiros adoradores, né? Que é essa religião que adora a Deus em espírito e em verdade. Esses que adoram a Deus em espírito e verdade, na verdadeira religião pura e imaculada para com Deus, o nosso Pai, ela tem que se abster-se da corrupção desse mundo. Então eles criam todo o sistema de fiscalização. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? E nós, por exemplo, no hospital, que eu já falei, para usar drogas, é necessário ter um controle, e você não pode receitar uma medicação para um, para outro. Aquilo tudo é um rigor. Receita, CRM, carimbo, não sei o quê. É um rigor. Agora, para a maçonaria faturar, que ela faz o controle internacional de drogas, as crianças na rua não têm exigência nenhuma.
não tem CRM, não tem CPF, não precisa saber que a droga, não precisa ler, estudar 6 anos na faculdade para saber que os efeitos do crack sobre a sua vida e a dos outros. Não tem. Então, você está vendo, isso é para perseguir esse sistema todo rigoroso, inclusive do chip, isso é para controlar os cristãos, onde que eles vão e que eles vêm. Então, isso tudo nós temos consciência disso. Não é? Então, esse sistema de controle fiscal tem esse objetivo. Seria muito bom se ele arrecadasse honestamente e todos pagassem para que aqueles que têm menos condições, eles tivessem hospitais de excelente qualidade, tudo, a gente diz de graça, é pago com o nosso imposto. Hospitais de excelente qualidade, sistema de educação de excelente qualidade, inclusive universidades de excelente qualidade, todos esses profissionais remunerados com excelentes salários, todo esse sistema de rodovias com excelente qualidade de rodovias, sem a gente precisar pagar, que já está incluído nos nossos impostos. Então, seria importante esse sistema de arrecadação. Irmãos, mas eles arrecadam e essa arrecadação depois é desviada e nunca ninguém sabe. Você vê, você passa num sinal de trânsito aí, a câmera te filma, passou 70 km, você passou 71, está multado. Eles mandam tudo direitinho no seu endereço, na sua casa, e não erram nunca. Agora, e os caras desses maçom Paulo Maluf, o maçom Sarney, o maçom Antônio Carlos Magalhães, o maçom PC Farias, perseguiram o PC Farias porque ele roubou para a maçonaria. Ele pode roubar, mas para a maçonaria ele quis ficar com parte do dinheiro. Irmãos, que nós estamos falando de sistema de arrecadação do dinheiro público, agora o governador de Brasília, o José Roberto Arruda, ele falou claro, só que a TV Globo tirou logo o vídeo. Quando eu fui baixar o vídeo, não estava mais lá. Ele diz o seguinte: vocês estão querendo me perseguir aqui, mas eu entreguei para a maçonaria, falou muito claro, 24 milhões de reais dos cofres públicos da DF Digital, da Brasília Digital, Distrito Federal Digital, para vocês. E agora vocês vão me deixar aqui na mão? Então eu vou sair da maçonaria. Ele falou assim, abertamente, irmão. Isso que nós estamos falando não é delírio, não é alucinação, é porque a maior parte do povo brasileiro é ignorante. Os canais de televisão, quando nós fomos ver, isso era para eles botar lá, igual a TV Globo. Quando eu fui tirar, no dia seguinte, eles tiraram. E ele falou, eu vi que estava lá. Porque aí eles tentam, porque o cara é maçom. Então o maçom sempre é honesto por causa disso. Nunca aparece o roubo, o assassinato, a prostituição dele. E assim eles fazem nos impostos, irmão. Isso é muito triste, porque eles não roubam de banqueiros, eles roubam dos pobres, daquele dinheiro da merenda escolar, da saúde, da educação, da assistência, da universidade. Esse dinheiro que eles roubam é uma coisa assim só explicável pela atitude de Satanás. Como eles já determinaram que eles iriam dominar o mundo, custa que custar. Então eles roubam, matam, fazem tudo. Nós que conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, isso mostra tudo. E nós temos vários livros e conhecimento para mostrar tudo isso que eles fazem. Então eu fiz uma volta bem grande nesse sistema do imposto para nós entendermos que Jesus... E o que Jesus tinha? Quando fizeram uma entrevista aí com desses líderes aí, foi para a revista Veja, disse que ele é super rico, ele tem relógio de ouro, anel de ouro, tem não sei o quê, é muito rico, muito próspero. E o céu, com certeza, vai estar lá por ele, porque o céu deve ser uma coisa muito horrível para ele, né? Ele deve fazer que nem os antigos maçons, né, os faraós, eles pegavam todos os bens deles e levavam para o túmulo. Aqueles túmulos tinham lá a carruagem deles, as vestes deles, as mesas, as copas, aquilo tudo deles. Porque quando eles fossem levados para o céu eles deveriam considerar que é uma desgraça, um lugar tão horrível, que eles queriam ser diferenciados, iam levar com tudo aquilo que eles tinham. Por isso que as pessoas invadiam naquela época os túmulos dos faraós para arrancar, roubar aquela fortuna que estava lá dentro. Era muito ouro. Então eles queriam ir para o céu com aquela fortuna. E eles hoje pensam da mesma forma, irmão. E nós, da última vez, eu já falei que
Para nós, a graça de Deus basta, e basta o nosso pão de cada dia, como disse o rei Salomão, depois de passar por toda a riqueza do mundo, ele chegou a essa conclusão que a melhor qualidade de vida é a classe média. Você não precisa roubar tanto como esses homens fazem. Ele falou, ele pediu a Deus, Deus, eu não quero a riqueza mais, eu não quero a pobreza, eu quero ser classe média. Então, esse é um exemplo muito grande. Jesus repetiu isso na oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia. Então, isso com Deus sempre foi assim. Agora, esse sistema corrupto que está aí da sociedade secreta já é determinado há muitos anos. Você vê no nosso Plano Nacional de Direitos Humanos, tá? A mão assim, ó, na capa do livro, a mão assim, ó, em diagonal assim, os 5 dedos. Mostrando, irmão, ninguém sabia entender isso. Eu vou até mostrar aqui, ó, olha, deixa eu ver. Eu consegui botar um PowerPoint, estou ficando craque aqui nesse negócio, quer ver? Vamos lá agora, hein? Compartilhar a tela. Olha aqui, ó. Vai lá, hein? Estou dando um show nesse negócio em nome de Jesus. Você vai me abençoar aqui para a gente fazer um trabalho muito bonito. Vocês estão conseguindo ver aí na tela? Vamos ver aqui. Não, compartilhar. Vamos ver. Compartilhar a tela. Já está na tela, doutor. Está na tela? Não, vamos ver se deve ter tirado agora então. Espera aí. Isso. Agora tirou. Agora eu vou compartilhar de novo. Amém. Estão vendo aí, irmão? Fato 79, irmão. Amém. Isso é um resumo do nosso ministério. Vocês têm que baixar e ler. Isso é um documento que todo brasileiro, para ver o que acontece no país, você tem que pegar esse documento aqui, ó, e baixar. Fato 79, está no nosso site, tem PowerPoint. Esse acho que eu já tirei, vou botar. Olha aqui o Plano Nacional de Direitos Humanos, uma pombinha aqui da falsa paz e os 5 dedos aqui, ó, verdes. Está dando para os irmãos ver? Esse é o Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, aí eu coloco aqui, ó, voltando, estou continuando no assunto de impostos, viu, irmão? Porque isso é uma forma injusta. E eles vão apertando cada vez mais. Mas só o povo de Deus, o povo honesto, o povo íntegro. O deles lá, a maior liberdade. 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um, que é o Espírito Santo. Só existe um que vai impedir esse mistério da injustiça de funcionar. Que agora resiste até que do meio é tirado. O Espírito Santo resiste a tudo isso aqui conosco. Ele está resistindo, tá? Até que do meio seja tirado. Então, quando o Espírito Santo do meio será retirado, será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Esse aqui, ó, esse líder dele, esse Bafomete aqui, que eu mostro sempre, irmão, Deus vai derrotá-lo por um assopro. Só isso. Então, esse é um sistema injusto, tá? E eu mostro aqui adiante esse Bafomete, a cara dele aqui, ó, isso é símbolo de satanismo. Olha a mão espalmada que tem aqui, ó. Esse é um monumento dos comunistas lá em São Paulo, né, naquele museu. A mão espalmada, a pomba aqui, que está no nosso Plano de Direitos Humanos. Então, no Plano Nacional de Direitos Humanos, aprovado pelo presidente Lula, que não teve vergonha de dizer, assinei sem ler. Irmão, um troço, se ele lesse, ele não teria assinado. Mesmo embriagado, um cara que tivesse um ato desse. Porque isso é para perseguir a Igreja de Cristo. É só você ler, procure ler isso daí. E nós temos denunciado. Então, esta que nós falamos ontem, olha aqui, e vi surgir do mar, da terra, né, a besta que é de Israel, o anticristo, e tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, olha aqui, 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, o bode, e falava como dragão, Satanás. É isso que nos está nos causando essa escravidão toda. E o imposto é uma destas 5 metas aqui, ó. Por isso que eles têm o símbolo dos Illuminati, a mão espalmada. Mas podem continuar aí. Doutor Pedrosa. Sim. Tem uma pergunta lá do site agora. A gente vai fazer tentar intercalar uma no site e uma aqui na mesa. A Príncipe faz. Nessa ideia da reforma da igreja, como fica o envolvimento do servo de Deus com o poder político e a sua participação na política?
essa reforma que você diz, no sistema religioso ou político? No sistema religioso, da igreja. Ela pergunta do envolvimento do servo do Senhor com a política e a participação dele na política. Olha, vamos fazer uma diferença muito importante. Eu, quando falo, olha, vamos falar, os judeus fizeram o protocolo do sábado de Sião. Tem duas coisas, irmãos, que vocês têm que saber diferenciar a vida inteira. O que é judaísmo, o que é sionismo. Todos pensam assim, não, os judeus são os banqueiros, são os ricos, os judeus que fizeram isso, os judeus que mataram, os judeus que... Irmãos, esse sistema que está aí, satânico, que mataram os próprios judeus no Holocausto, é o sistema dos sionistas, que está lá em Apocalipse 2:9, a Bíblia confirma isso. Esses que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, que nós temos mostrado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O nosso livro, que eu já mostrei várias vezes, esse daqui da Sinagoga de Satã. Não é? Ele tem... A tela, doutor Pedrosa, a tela. Você está ocupada. Uhum. Eu estou com medo de sair dessa tela aqui e... vou sair, depois eu mostro. Deixa eu ver aqui. Deu, agora deu. Depois eu deixo aqui só... Tá vendo? Então, não confundir sionismo com judaísmo. São duas coisas totalmente opostas, muito distintas e muito grave confundir isso. E outra coisa, ser político é errado? O crente deve ser político? Sim. Todos nós, pessoas humanas, temos que ser políticos. Jesus era um homem político. Ele tomava suas decisões políticas. Agora, ele não fazia politicagem. Aí é outra coisa. Porque todos nós, como cidadãos humanos, para viver em comunidade, viver com as pessoas, nós temos que ter meios políticos de nós respeitarmos as pessoas, sermos respeitados através desse meio político, que formamos as nossas leis, os nossos interesses, para nós vivermos em comunhão uns com os outros. Então isso é necessário do cristão. A igreja primitiva era uma igreja que vivia politicamente correta e espiritualmente correta. O problema hoje, que é uma frase que nós usamos todo dia, espiritualmente está correto, mas politicamente está errado. Deveriam ser as duas coisas. O cristão verdadeiro, ele deveria viver espiritualmente correto e politicamente correto. Só que politicamente, essa política que se pratica hoje, que foi direcionada para isso, é direcionada, nós vemos as metas para isso, está errada. Então o crente não pode participar de uma politicagem dessa. Agora, político você deve sempre ser. Como é que você vai reivindicar os seus direitos de cidadão? Como Jesus, como o apóstolo Paulo lá diante do Sinédrio. O cidadão apóstolo Paulo, olha, eu sou cidadão romano, sou cidadão judeu, e ele exigiu que se cumprisse os direitos dele lá. Então isso é bonito, porque o cidadão, ele age dentro da lei. E o servo do Senhor, ele tem que agir dentro da lei. E se a política constrói uma lei corrupta, aí você, participando dessa lei, você está sendo corrupto. O que a gente vê hoje, como acabamos de dizer, o Plano Nacional de Direitos Humanos, misericórdia, é uma fonte de injustiça que tem ali, principalmente quanto às pessoas honestas, íntegras, eles querem tirar o dinheiro todo. Eles são cães gulosos que nunca se fartam. Eles têm muito, muito dinheiro, mas eles querem tudo. Eles não querem não só uma coisa satânica, eles não querem só ficar com todo o dinheiro. O desejo dele é que você não fique com nenhum. Ele quer ver você sofrer, morrer de fome. Como eles veem aí, eu mostrei o livro aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Mostrar para os irmãos, isso é um livro que os crentes devem ler. Aí é um livro político. Olha aqui, vou mostrar próximo o nome dele. Confissões de um Assassino Econômico, de John Perkins. Irmãos, esse livro mostra uma lição de cidadania, irmãos. O nosso, ele mostra aqui que o nosso presidente, eu vou dizer assim, como se diz, o crente Bush, na guerra do Iraque, gastou 84 bilhões de dólares. Isso é política, nós estamos falando 84 bilhões de dólares para fazer uma guerra, para matar as pessoas que, sabidamente, eles só tinham interesse de ficar com petróleo. Aí ele chega para o povo que ele matou e destruiu, olha, nós gastamos 84 bilhões de dólares para trazer a felicidade para vocês.
um montão de viúvas, de órfãos, de amputados lá. Nós viemos trazer a felicidade de vocês. Nós gastamos 84 bilhões de dólares com esses aviões que nós produzimos, esse preço caríssimo. Agora vocês têm que nos pagar. Vocês têm dinheiro para nos pagar agora à vista? Não. Ah, então nós vamos pegar esse petróleozinho de vocês, é nosso, então está tudo pago. Viu? Doutor Pedro, eu posso fazer uma correção? Sim. Essa guerra do Iraque, ela custou quase $1 trilhão. O senhor tem uma noção. E isso foi na época que o livro foi escrito aqui, que eu estou falando. Era 2005 ou 2006, por ali. Tanto que essa guerra do Iraque foi a guerra mais cara da história. Que custou quase $1 trilhão. Na época que esse livro foi escrito, aí ele mostrou que naquela época ele já tinha gasto essa quantidade. E segundo os cálculos daquela época, aqui ó, foi escrito em 2004. No início da guerra ainda. Então, naquela época ele tinha gastado 84 bilhões de dólares. Naquela época de 2004, para matar fome no mundo, para sanear a água, que é a maior causa de morte em crianças no mundo. As crianças morrem por falta de água limpa. O que mais mata criança não é bomba atômica, não. É água suja. É diarreia, gastroenterite, desidratação e morte. Uma coisa simples, irmão. E daria para dar instrução primária a todas as crianças do mundo, com a metade desse dinheiro que o Bush gastou para roubar o petróleo dos iraquianos. Agora, vamos perguntar este irmão da igreja metodista Bush, se espiritualmente o que ele fez é correto, se politicamente o que ele fez é correto. Não é essa que é política, ele é considerado um dos maiores políticos do mundo. Entendeu? Então ele espiritualmente, politicamente correto. O cristão pode participar de uma política dessa? Não. Espiritualmente correto seria ele ter evitado de matar as pessoas, levar bênção lá para as pessoas. Olha, você lembra que Jesus nunca matou ninguém, nunca mandou matar, e quando Pedro foi defendê-lo na hora que ele ia ser levado preso e crucificado, eles cortaram a orelha, o centurião cortou a orelha de Jesus. Aí Jesus, guarda a tua espada, não faças nenhum mal, guarda a tua espada. Então nós cristãos, irmãos, você vê na contagem da história, nós sofremos atentados, morte, fome, guerra, destruição, botaram os cristãos para os leões comerem, botaram os cristãos para morrerem de fome, queimados, torturados pelo sistema religioso, pelos governos, e os cristãos continuaram, como está aqui no livro do Protocolos dos Sábios de Sião. Eles dizem isso. Nós somos o poder judaico-maçônico invencível. Esses sionistas do Protocolo Sábio de Sião. E os cristãos são os cordeirinhos. Somos sim, irmãos. Graças a Deus. Nós não vamos matar ninguém. Vamos continuar cordeirinhos. Porque tem um que vinga por nós. Hebreus 11:32. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque ele diz, minha é a vingança. Então o povo de Deus que obedece a Deus, espiritualmente correto, é obedecer a Deus. Politicamente correto, a vingança de Deus. Não fazer o que o presidente Bush lá, que se diz cristão, é um sionista, é um falso cristão, fez tudo errado. Como é que eu vou seguir um homem desse? Irmão, esse homem saiu na capa de uma revista evangélica com a mão espalmada de Illuminati no peito. Um cristão destemido que ora e age. Misericórdia, isso é um afronto ao apóstolo Paulo, é um afronto a Daniel, um afronto a Isaías, Jeremias, um afronto a todo o povo de Deus, a Pedro, a João, a Paulo. Então isso tudo é falta de sabedoria. O meu povo se perdeu porque ele recusou a sabedoria. Os caras só veem dinheiro, irmãos. Eles acham que dinheiro é bênção. Então tudo que a bênção no mundo todo só se repercute em forma de dinheiro. Então, politicamente, nós temos que saber conviver com as pessoas. Então, se eu tenho um pouquinho mais, eu vou querer dividir. E se me faltar, eu vou clamar a Deus. Ele não dava o maná que descia do céu para sustentar o povo dele lá na terra, minha gente? Então, eu acho que eu
respondi a sua pergunta. Se tiver alguma coisa, os irmãos podem contribuir também com, não só com a pergunta, mas com informações, como o irmão acabou de nos ajudar agora. E assim ele continuou gastando mais, e o mundo morrendo de fome, e as pessoas... Agora, um homem desse é exemplo de quê, irmão? Só no inferno. Satanás vai dizer, olha, esse aqui que é um exemplo, esse Bush. O cara vai lá, engana as pessoas, se transfigura de crente e manda um montão de gente aqui para o inferno e mata e vem e deixa as pessoas morrendo de fome. Esse é um excelente ministro meu. Está lá, na Caveiras e Ossos, que ele participa, fundado em 1800, na Universidade Yale, em Nova York. O Skull and Bones, ossos, Caveiras e Ossos, lá em 1800, o William Hutton Russell fundou essa sociedade lá, que era fundada com o tráfico de ópio, que até hoje essa desgraça vem para o Brasil. Como é que pode estar um homem de Deus, um religioso, participando de um sistema de corrupção, do tráfico de droga? E para as drogas eles matam, corrompem. Meus irmãos, nesse vídeo que eu vou mostrar, que eu estou fazendo aqui, irmão, eu vou ver se eu coloco do jeito que está na internet mesmo. Um homem que trabalhou 25 anos na CIA dos Estados Unidos, lá do Bush, chamado Levine, ele disse que o soldado americano ia para a guerra do Vietnã, matava o soldado lá, ele morria, abria o corpo do soldado para fazer uma necrópsia, tirava as vísceras do cara e enchia esse inocente desse soldado americano, morrendo por causa do desejo dos banqueiros do controle das drogas. Ele não morria pelo país dele não, irmão. Morriam por esses banqueiros Illuminatis, que faz parte da maçonaria. Como eu falei antes, de 1789, o Illuminati e maçonaria passaram a ser a mesma coisa. Então ele morria por causa da maçonaria do Silas, do Bispo Macedo Guilhermino Cunha. Isso ele já vem fazendo lá. Estes homens, coitados, inocentes, jovens inocentes, ia lá defender a pátria. O americano morria, abria o corpo dele, enchiam de cocaína, de ópio e mandava ele de volta para os Estados Unidos. Você vê a maldade, eles só não querem de matar as pessoas que usam droga, eles matam lá no campo o soldado que vai lutar, ainda usa da forma mais cruel possível um ser humano que Jesus pagou um preço tão alto por ele. Isso para dar prosperidade desses homens que vão mostrar na televisão que tem relógio de ouro, irmão. É de tudo isso que vem a prosperidade. E você não encontra um artigo desses caras aí que falam dessa prosperidade contra esse sistema da maçonaria, do controle do ópio, da escravidão fiscal, porque eles fazem parte desse sistema do anticristo, dos falsos profetas. Entendeu? Então, isso que é a diferença. Politicamente, eles estão errados, espiritualmente estão errados. Então, agora, nós temos que agir espiritualmente correto. Agora, nós temos que entrar para essa política deles. Primeiro, você só é eleito se você é maçom. Tem o Vanderlei Bibar, ex-maçom grau 14, ele se candidatou e foi para ser deputado. Aí ele falou, olha, eu tinha tantos votos, eu tinha condições de ser eleito. Ele é da Assembleia de Deus aqui do Rio de Janeiro, um cara que lutou para a Assembleia de Deus não entrar para essa desgraça da maçonaria. Mas esses cães gulosos estão levando toda essa parte da Assembleia de Deus para o inferno. Ele lutou, ele fazia parte do quadro lá, ele era advogado de lá, ele foi colocado para fora porque era um homem honesto. Porque, politicamente, ele agiu correto, espiritualmente correto. Agora, para ele continuar lá no sistema, ele teria que continuar agindo politicamente errado, espiritualmente errado. Então ele saiu fora, pagou um preço e paga até hoje um preço altíssimo. Aí chegou um maçom lá da Igreja Batista, que eu sei que é maçom, e para mim ele tinha dito que não, um juiz de lá, da primeira Igreja Batista de Niterói, falou, você sabe que você não foi eleito, né? Porque você abandonou a loja, né? Então isso, irmão, ele está politicamente correto, espiritualmente correto. Agora, se estivesse no meio dessa política, do Haroldo de Oliveira, que está lá, maçom, todos os pessoal que estão lá dentro são maçons, irmãos. Eles não deixam eleger. Não deixam eleger, esse é um sistema paralelo, é um poder paralelo. Nós estamos antecedendo a vinda do anticristo. Quando a igreja, há uns 20 anos, não conhecia nada de maçonaria, que Deus me usou para colocar nisso, hoje você sabe exatamente identificar o que é a igreja de Laodiceia. Por tudo isso que os irmãos estão nos perguntando. E é fácil responder hoje. Hoje o cara vai para o inferno na igreja de Laodiceia se ele quiser.
porque informações nós temos dado, Deus nos deu os nomes das pessoas e eles participam disso. Agora as pessoas, poxa, mas meu pastor é próspero, lá eu também ganho uma merrequinha por fora. Então interessa a ele, tudo bem. Eu prefiro depender da graça de Deus, que é espiritualmente correto e politicamente correto. Eu viver do suor do rosto. Agora, eu não vou competir em termos de prosperidade com eles, né, irmão? Eles não estudam, não trabalham, ficam fazendo as piores coisas no mundo, aí de um dia para o outro viram crentes, entram para a maçonaria, ficam ricos. Aí todo mundo tem que dar dinheiro para alimentar esse sistema. Isso não é pastor, meu irmão. Isso aí é falso profeta. Então, politicamente é muito bom nós darmos um exemplo de políticos. Eu citei aqui como um exemplo de um ex-maçom, o pastor Vanderlei Bibar, ex-maçom grau 14, e que estão injustamente, vamos orar, porque esses bandidos de lá estão perseguindo ele. Lá onde tentaram envolver em várias falcatruas para ele voltar. Eu posso contar para vocês, não sei se hoje dá tempo, mas como eles criam situações, irmãos, para envolver um servo do Senhor, para fazer ele entrar na maçonaria, que se chama Ordo Abishal. Eu faço a expressão, acho que 500 vezes por dia, irmão. Vocês têm que decorar isso. Está em todo o diploma de maçom. Ordo Abishal. A desgraça, a destruição, o caos, para estabelecer a nossa ordem. Eles não se importam de causar destruição. Isso é um lema deles, participar de um troço, de um sistema desses, irmão, que não tem como. Aqui no Rio de Janeiro pegaram um médico, eu vou falar por alto. Ah, você está envolvido em falcatruas aqui, desvio de material, de coluna, de ortopedia, de ferros, de milhões e milhões no hospital público aqui do Rio de Janeiro. Irmão, foi manchete de primeira página. Médicos, ladrões, médicos, não sei o que. Aí generalizam. Eles querem destruir o serviço público. O que aconteceu? O cara, detonaram o cara, um senhor de cabelinho branco, um neurocirurgião, acabaram com ele. Acabaram com ele. Todos os jornais, tudo. Eu, como conheço o negócio, conheci a pessoa, aí um dia Deus me deu um privilégio, e eu sempre chego para pregar o evangelho. Deus me dá uma sabedoria assim que o cara me dá um ponto, daquele ponto eu prego de Gênesis ao Apocalipse para o cara. Aí eu perguntei para ele, falei, olha, eu sei tudo isso que aconteceu contigo, você quer que eu explique? Quero. Então você só ouve, eu nunca falei, não sei, você não sabe, eu nunca sei da tua intimidade, eu quero entrar hoje na tua intimidade, se você permitir. Aí eu comecei a falar, olha, aconteceu isso assim na sua vida, o modus operandi é assim, você entrou para a maçonaria e você deve ter feito o seguinte, ou você envolveu exatamente nesse sistema de corrupção e roubou e não dividiu o que você roubou. Porque para isso você tem que ser honesto. Não, eu não fui, eu não roubei, não tive nada disso. Eu falei, então, eles armaram tudo isso para você, que eles têm perjúrio, pessoas já programadas para isso, para te acusar, para estabelecer o caos na sua vida, para você voltar para a ordem. Ele era grau 3. O cara balançou a cabeça assim e falou, Pedroso, como é que você sabe tudo isso? Você já foi maçom? Eu falei, graças a Deus não. Sou um servo de Deus, Deus me dá sabedoria. Eu nunca entrei nesses lugares. Aí, passado um tempo, uns 2 meses depois, eu encontrei para ele. Isso é uma notinha pequena no jornal, que quem tinha feito aquilo não era ele, era um xará meu, José Renato, um neurologista de lá. Abaixo dele, um mais jovem. Ele ficou livre. Aí eu falei para ele, eu já entendi. Você voltou lá para a loja. Ele falou, porque o único cara que tinha me indicado para a loja, que veio me dar apoio. Todos se voltaram contra mim. Justamente para o cara voltar para a loja. Ele voltou, nunca mais saiu no Jornal Nacional, na televisão. No jornal. Então essas mentiras, irmão, falando aqui para o jornalista brasileiro, massa de manobra, irmão. Hoje que você vê matéria de capa. Eles usam isso para fazer um cidadão voltar para a maçonaria. Esse mensalão eles criam para isso, mas isso é criado para envolver todas aquelas pessoas que eles interessam, aí depois um maçom dele vai e põe a boca no trombone. Tá vendo? Agora o caos está na vida de vocês. Tem a solução. O cara entra para a maçonaria, como o José Roberto Arruda
ficou quieto, calado, né? Fizeram aquela pressão, aquele movimento todo. Ele deve ter entregue todo o dinheirinho deles lá. Agora, onde que ele está? Virou santo na Igreja Batista Central de Brasília. Ele pode continuar fazendo todas as coisas dele, que politicamente está errado, espiritualmente está errado, mas ele vai viver aqui na paz do mundo. Irmão, será que vocês não entendam isso? Por que a TV Globo não mostra isso? A TV do Silvio Santos, a TV Bandeirantes, mostra a realidade disso. Eles têm a cara de pau, irmão, de montar um horário nobre na televisão, uma página nobre para denegrir uma pessoa, para fazer ela voltar para a maçonaria, um cara grau 3. Gasta dias, às vezes meses, porque não tem a menor credibilidade de jornalismo brasileiro. É tudo comprado por um sistema desse. Eu teria vergonha. Começa com o jornalista Roberto Marinho, a mentira que ele fez, a vergonha, como usou para matar tanta gente aqui no Brasil, cara. E olha que o jornalismo é um instrumento de Deus, que politicamente você pode levantar um país, mas você pode destruir. Agora, a maçonaria usa esses homens para destruir, para matar. As pessoas que estão lá dentro, irmão, quando nós falamos, eu estou falando alguma coisa, poderia falar com mais detalhes que não interessa. Mas para vocês saberem como é esse país corrupto. Agora eu te pergunto, pode um servo de Deus participar de um sistema desse? A Bíblia consente isso? Não consente. Agora, isso é imoral. Antes de você ser crente, irmão, você tem que ter moral, você tem que ter qualidade, você tem que ter caráter, você tem que ter dignidade. Antes de ser crente. Não vamos botar Deus no negócio, não. Isso desde criança eu tive isso. Os caras primeiro. Aí depois que entra lá, e vem dizer que é de Jesus, que é do Evangelho. Isso o diabo usa esses politiqueiros para sujar o Evangelho. Não são políticos, não são de Deus. Então é muito fácil. Por isso que vocês verem, há 20 anos, eu desafio esses homens que participam desse sistema politicamente sujo. Eu acho que o crente deveria entrar lá para ser político, para dar exemplo, mas não é para ser contaminado com esse sistema. Entende? Então eu queria muito falar sobre política, eu teria muito mais que falar, mas o cristão, você deve ser político. Você não precisa ser deputado, senador, vereador, presidente da República. Mas você deve ser. Agora, você deve ter um cara de coragem. Aí depois que os caras entram lá para a política, viram covardes. Por quê? Quando você entrou pela maçonaria, isso eu tenho um grão-mestre falando no discurso dele dentro do Senado. Porque como nós temos uma causa, nós botamos os maçons, os nossos deputados, para votar naquela causa que nós queremos. Eles decidem lá dentro. O cara entrou por um sistema político, governador, prefeito, na maçonaria, ele não tem mais personalidade. Como o presidente Geisel, ele não mandava. Ele vendeu a sua personalidade, seu caráter para Satanás. Por exemplo, como o maçom Garotinho. Ele não tem liberdade de fazer o que Deus manda, ele vai fazer o que o Baphomet manda. É que o sistema lá manda. Participou quantas vezes aí, aquele outro, o Rodrigo, o bispo Rodrigo, que estava lá envolvido com Lotese, com Garotinho, com Mensalão, com tudo isso, irmão. Porque a maçonaria manda, você tem que votar assim, você tem que participar disso. Quando o cara entra para um sistema desse, ele vendeu o seu caráter, sua personalidade, ele não decide mais por ele. Ele foi eleito, teoricamente, pelo povo, mas para executar um serviço de uma sociedade secreta, de um poder paralelo. Então, não acredito em nenhum desses políticos evangélicos que estão lá dentro da maçonaria. Como o Marcos Feliciano, eu já mostrei a foto dele aqui, com a mão no peito, assim, de grau 2. Uma foto antiga dele, ó. Você já está lá dentro. O que um cara desse vai fazer? Faz nada, mas faz politicamente tudo errado. Espiritualmente, errado também. Então, esse negócio que o irmão me perguntou do crente na política, o crente tem que ser político. Mas não essa politicagem que faz aí. E não quando você entra para um sistema que espiritualmente está errado, politicamente está errado. Que diferença vai fazer? Vai ser pior. Então nós temos que estar aqui dentro do nosso sistema politicamente correto, espiritualmente correto, usar a nossa lei, os pontos que nós temos para brigar dentro da lei. Porque politicamente nós não poderemos matar as pessoas. Mas nós temos que agir dentro da lei. Eu queria falar, isso eu posso falar um mês inteiro, mas eu tentei, como uma coisa muito importante, eu tenho falado pouco sobre a política, e está chegando o momento, então, para os irmãos saberem, olharem direitinho, principalmente em quem votar, para que você possa escolher, que é muito raro, muito difícil, um
político que tem o seu caráter, tem a sua decisão própria, tá? Que ele não submeteu a um sistema religioso ou político errado. Podem fazer outra pergunta, se eu respondi esta sobre política. Sobre política, deixa eu mostrar aqui uma aqui, ó. Enquanto os irmãos pensam, como é que eu faço aqui? Compartilhar a tela. Olha aqui, só mostrar politicamente. Olha aqui, o Baphomet lá com a mão espalmada, o Bin Laden, o Bush, ó. Todos eles são sócios. Politicamente aqui estão todos corretos. O Lula, o Fernando Henrique, o presidente da Espanha. E esse livro, A Melhor Democracia que o Dinheiro Pôde Comprar, falando como o Fernando Henrique entregou todo o Brasil para os banqueiros, tirou dos pobres para dar para os banqueiros. Aqui, ó. Quantos políticos aqui? Isso aqui está correto? Politicamente? Tudo errado. E espiritualmente? Muito mais, irmão. E como é que eu vou entrar, ser que nem esses homens? Não tem como. Olha os símbolos deles aqui, ó. Tá dando para os irmãos ver? A mão espalmada, o bode. E olha aqui, o símbolo de satanista. O mesmo que os satanistas fazem. Ó, aqui, ó, do Bush, ó. Ó. Os símbolos de Satanás. Aquela que, na realidade, é a cara do bode, ó. Que eles fazem com os dedos. Então, isso aí é uma parte da política que nós estamos mostrando, viu, irmãos? Olha aí, ó. Os caras estão envolvidos com o satanismo. Agora, como é que eu vou envolver num sistema desse? A política dá para a gente falar muito, muito. E aqui o protocolo do sábio de Sião, que diz que nós somos, né, os cordeirinhos, eles são lobos. Continua, irmãos. O irmão Pedrosa, perguntaram no site se o Brizola era maçom. Era. E se você sai do sistema deles, eles se voltam contra você. Então eles fazem de tudo, te pressionam, te põem num local, te persegue para você voltar. Você voltar para a loja lá, pronto. Aí você vira santo de novo. Não é? Volta tudo de novo. O próprio Jânio Quadro, na época, era maçom. O golpe de 64, meus irmãos, aquilo foi uma coisa tudo programada. E o da direita juntaram, aí fizeram oposição, aí agora vai entrar o da esquerda. Aí quando entrar a esquerda, agora a direita militar tem que tirar, porque os comunistas querem destruir o Brasil. Isso tudo feito pelos maçons, cara. Isso foi feito um negócio muito, muito triste. Isso é programado, isso é marcado tudo, isso não acontece por acaso, não, isso é planejado. Isso é um golpe planejado, nos mínimos detalhes, não deram um tiro. Tudo nos bastidores, tudo com os envolvidos maçons. Aí esse foi o Jânio Quadros que saiu, resolveu, não desgostou, saiu da maçonaria. Pronto. Aí quando ele foi ser prefeito de São Paulo, ele teve que voltar para a maçonaria. Eu sei que tem muita gente lá de dentro, coloca para a gente, achei o que eu queria mostrar para os irmãos. Olha aqui, já é uma matéria antiga falando sobre os impostos, né? A revista de história da Biblioteca Nacional. Aqui a Veja os Impostos, mostrando como o brasileiro, isso é um sistema. O maçom Tiradentes lutou contra o aumento dos impostos, foi sacrificado como o deus egípcio, o Sol Orisis, foi esquartejado. Aqui, o Brasil aqui, ó, essa coluna vermelha que paga mais impostos aqui, ó. Aí depois vem Alemanha, Canadá, Japão, e isso é uma estatística antiga, agora está na frente a França e o Brasil. Você vê a qualidade de vida que tem a França. E o Brasil, 50%, só para o povo ter uma ideia, 50% do povo brasileiro caga na rua, não tem esgoto. Você vê um país desse, vem trazer Olimpíada, tudo isso, e tem oficializar as drogas, e o Brasil é um país desse, irmão. Isso é falta de política. Então nós que estamos fazendo isso aqui agora, politicamente nós estamos fazendo correto. Estamos fazendo correto. Porque olha aqui, no passado, os cristãos hoje, ó, nós estamos aqui, ó, nesse grupinho. Se você olhar nessa arena aqui toda, devia ter uns montões, vamos trazer para o nosso tempo hoje.
ali, aqui nessa arena aqui, vendo os leões comerem os cristãos verdadeiros, devia ter Testemunho de Jeová, Batista, Presbiteriano, Católica, Assembleia de Deus, Universal, aquele montão de povo ali, ó, dando a maior gargalhada e vendo o povo de Deus sofrendo, sendo humilhado, e estão aí rindo, o que está acontecendo conosco. Essa multidão da igreja de Laodiceia está aí, ó, nesse auditório, e nós estamos aí nesse meio, sendo levado para o hospício, dizendo que é doido, pagando impostos altíssimos, discriminado, não temos lugar para falar nos meios de comunicação, nem nas próprias igrejas. Os lugares que você vai falar, eles tentam te bloquear. Entendem? Então, esse é o mesmo sistema, irmão. Como Noé enfrentou aquela luta, nós hoje, porque Satanás é o mesmo, está lá. Então, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. É possível estar na política sem estar envolvido na maçonaria? Irmão, é raro. É raro, porque eu creio que o poder de Deus é maior do que o deles. Se for uma determinação de Deus, e você tiver nesse sentido, porque hoje nós já vimos aí mostrando como essa urna eletrônica, assim que começaram a mostrar que é uma forma mais fácil de você adulterar, tanto é que o mundo aí fora, que é um pouquinho mais honesto que o nosso, não adotaram isso. Porque vê que é muito mais fácil você, em vez de você roubar voto em cada grupo escolar, você chega ali na urna daquela, pronto, um sistema. Você sabe quem trabalha com informática? Todo sistema de informática é corrupto. Aí você diz o seguinte, ó, a Apple não tem vírus. Por que a Apple não entra vírus? Todo sistema entra vírus. Agora já disseram, ó, está entrando vírus, encontraram vírus no sistema da Apple, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso aí, o negócio, tudo você pode burlar de qualquer jeito. Agora, só que o negócio que os caras que trabalham lá com ele é o seguinte, ó, você lembra do juramento do primeiro grau? Se você revelar os segredos do primeiro grau, nós vamos cortar a sua garganta. Se você, o do segundo grau, nós vamos arrancar o seu coração. O do terceiro grau, nós vamos arrancar as tuas entranhas. Você está sabendo o que você está fazendo? Então você está aqui com a gente, ó, você assinou, isso aqui é um juramento teu. Então o cara fica a doutrina do medo, enquanto nós cristãos vivemos pela doutrina do amor. É uma situação totalmente diferente. Por isso, pergunta se esses que estão lá dentro, eles falam contra a maçonaria. Qualquer político evangélico que você conheça, que está lá dentro, que fala contra a maçonaria. Me mostre um. Vamos ver, irmão. Fala aí um para mim. Lembra de todo esse grupo que está lá? Irmão, tem um trabalho lá da maçonaria de São Paulo mostrando já há uns 10 anos como é que é o título da matéria do poder, os donos do poder, alguma coisa assim. Eles mostrando, ó, 80% do Senado é de maçons, não sei quantos por cento dos deputados, tudo de maçonaria. É um monopólio. Exatamente, é o poder mundial do anticristo, irmão. Eles não têm esse negócio de honestidade, não. O político, não importa, eles adulteram tudo que for. E se não atender as necessidades deles, eles matam. Cadê o que lutou pelas diretas já? Como é que é? O Magalhães, não. Aquele que sumiu no acidente de helicóptero. Cadê o Gustavo Barroso que sumiu? Aquele que lutou contra dos banqueiros. Tá, irmão. Aí você ia ver, o Cláudio Guerra agora mostrou no livro que ele escreveu. Memórias de uma Guerra Suja. Quanta gente que sumiu, ninguém sabia. Maçonaria matou. Maçonaria matou através do Cláudio Guerra, do Perdigão, um montão de gente, sim. Quando a imprensa tomou consciência desse livro, todo mundo ficou curioso, apareceram onde que enfiaram os corpos lá na usina de Campos. Quando descobriram que era a maçonaria, que ela era um ex-maçom grau 18, irmão, a imprensa covarde, corrupta do Brasil, eu estou generalizando, porque eu quero que apareça um que não participe desse sistema, que pegue o livro do Cláudio Guerra e divulgue e fale. Porque nenhum deles mais falaram. A própria reportagem da TV Brasil, que foi feita em Vitória, quando ele lançou o livro, que ele foi entrevistar o Cláudio Guerra, ele percebeu, olha, o livro, quando foi lançado, toda a imprensa ficou curiosa para ver. Depois, todo mundo sumiu. Nós precisamos do apoio da imprensa. Então, irmão, que imprensa é essa? Uma imprensa politicamente errada. Uma imprensa de Roberto Marinho, que tem as heranças dele, as heranças maçônicas. Vai ver quantos desses políticos estão lá dentro da maçonaria. Quantos desses
jornalistas que você vê no rádio, na televisão, na imprensa, falar a verdade. Eu não estou falando contra a maçonaria, falar a verdade, reconhecer os erros. Nós matamos, nós roubamos, nós fizemos o golpe 64, nós estamos lá numa zona de prostituição, discutindo os destinos do Brasil, ali na Praça Mauá. Cadê as pessoas que estavam lá? Todo o sistema político religioso, Wagner Montes, está lá na Igreja de Jesus, da Igreja Universal, da televisão de Jesus, cara. Cláudio Guerra conta que acobertava essa política, a polícia suja, bandida, ia lá e botar a notícia enganada. O Cláudio Guerra dizia, nós matávamos e iam para a televisão mostrar assim, olha, nós matamos, nós vamos descobrir, aqui, o golpe de 64. Nós matamos, agora nós vamos descobrir quem fez isso, nós já estamos próximo de descobrir. Irmão, se tivesse uma testemunha que identificava esse cara que ele pegava, levava, sumia. Essa que é a política brasileira. Olha aqui, o golpe de 64. Essa revista já é antiga, irmãos. Ela tem, acho que já há mais de uns 10 anos, Maçonaria e o golpe de 64. Aí eles passaram a se orgulhar de terem feito isso. Agora, quando o Cláudio Guerra vem e conta, ele diz, olha, tá vendo, uma das coisas boas que os militares fizeram, quer dizer, os maçons fizeram, foi fazer a ponte Rio-Niterói. Que beleza, irmão. Para a gente pagar pedágio por 4 anos. Estamos pagando 40 anos de pedágio para a maçonaria. É essa caridade que eles fazem para a gente com o nosso dinheiro, construído com o nosso dinheiro, nós temos que pagar a eles para andar no nosso país. Como o pastor amigo lá do Saad, que eu falei, lá da igreja presbiteriana de Copacabana, tinha que pagar propina de $18 mil por mês para conseguir ficar com a porta da igreja aberta, funciona. O Neemias Mariem, aquele que era do J. Silvestre. Irmãos, são fatos, nós estamos falando de fatos. Nós não estamos falando de fofoca, não, nós não estamos delirando, não, é realidade. Então, politicamente, nós fazemos um serviço honesto, nós denunciamos, nós queremos que o Brasil seja um país honesto, um país legalizado, nós não queremos que o Brasil seja um corrupto, que os políticos corruptos sejam punidos, que os médicos corruptos sejam punidos, que os advogados corruptos sejam punidos, que os falsos profetas que usam o nome de Deus em vão sejam punidos. Então, porque Deus é um Deus de justiça. Tanto é que vai existir um tribunal de Deus para julgar. Ele vai dizer, não, vai todo mundo para o inferno, vocês são todos para o céu, vai todo mundo para lá, eu vou deixar entrar. Não. Ele diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu estou preocupado com qualidade. Deus quer crente com qualidade. Ele não quer crente nominal, não. Sou da igreja tal, a minha carteirinha, Deus. Você não confunde Deus por isso. Entende? Tem muita coisa que eu estou mostrando aqui, o Bush, médico nazista de Hitler, o Marx, o comunismo, como matou muita gente. Aqui, ó, o bode bafomete da maçonaria e Jesus. Olha que sai um sopro de forma de lança da boca de Jesus. Estão vendo aqui, ó? Que vai destruir esse bafomete, esse poder todo que está aí, irmão. Esse poder todo que está aí, que as pessoas têm o maior medo, os jornalistas, os pastores, de falar dessa porcaria desse bafomete, que está na capa desse livro aqui, ó. Elifas Levi, tá vendo aqui embaixo? Ó, maçom grau 33. Esse que eu mostrei no livro, a capa do livro, aquele vermelho. Jesus vai vencer isso aqui com um sopro que vai sair da boca dele. E as pessoas não estão dando a mínima para as coisas de Deus. Então, o que nós fazemos, irmãos, é um serviço muito, muito sério, fundamentado na palavra, e queremos que o Brasil mude. Agora, como é que nós vamos mudar o Brasil? Você mudando. Você mudando. Nós vamos combater as drogas. Se você cheira drogas, fuma, vende ou recebe dinheiro do tráfico de drogas, como é que nós vamos combater as drogas? Esse é o problema. Então, nós precisamos de pessoas realmente que estejam determinadas a seguir a Jesus, não esse bode bafomete. Então, hoje, a igreja de Laodiceia está tudo adorando isso aqui, é o que dá dinheiro para eles. E ninguém da igreja de Laodiceia tem um artigo contra o Deus da maçonaria, esse bode. E Jesus vai botar para a esquerda os bodes. Aqui, ó, isso está aqui, o bode andrógeno, homossexual. Tem os peitos de mulher, barba de homem, e no meio das pernas tem um órgão sexual duplo. Eles descrevem, aqui nesse livro de Elifas Levi, Alta Magia,
Dogma e ritual de alta magia. Irmão, já adiantei bastante o assunto, hein, irmãos? Pode perguntar mais alguma coisa. Vou rodar. Ô, Pedrosa. Oi. Tem uma pergunta aqui do site do irmão Beni, que ele diz o seguinte: Rubens Sodre veio para jogar o evangelho na lama? Pois já conheço gente que colocou a Bíblia de lado por ele desacreditar na Bíblia. Irmãos, nosso ministério chama-se Seitas e Heresias. Seitas é um grupo de pessoas. Isso é a definição de seita, de uma forma bem simples. Seita é um grupo de pessoas. Nós aqui poderemos virar uma seita, se nós quisermos. Heresias são aquelas pessoas que falam contra a palavra de Deus. Então, eu não estou aqui para julgar, não quero, até distanciei, eu me aproximei dessa pessoa com muito amor, ainda oro por ele, e tentei passar para ele o evangelho. Mas eles descobrem, irmão, que infelizmente é verdade. Evangelho dá dinheiro. Vender o evangelho. Vender o evangelho dá dinheiro. Você faz CD, DVD e usa, fala em nome de Deus. Irmão, olha, Deus mandou você me dar. Porque eu já falei aqui, irmão, eu acredito em pessoas regeneradas, que foram ex-homossexuais, ex-prostituta, ex-ladrão, eu acredito. Deus regenera, cura, transforma. Eu creio em milagres. Agora, a primeira coisa, quando uma pessoa se torna uma pessoa séria, ele volta para o caminho, ele vai querer estudar e trabalhar. Agora, quando um cara desse está lá dentro do presídio, põe a Bíblia embaixo do braço, ou chega do outro lugar, aí começa a vender o evangelho mesmo, você viu que o cara não se transformou, o cara não quer trabalhar, não quer estudar, aí começa a vender CD, DVD, vender não sei o que, toalhinha, água benta, cobrar para pregar o evangelho. Então, isso não é transformação. Então, o evangelho, geralmente, todos os discípulos, apóstolo Paulo, Jesus, eles tinham profissão e trabalhavam. E eu não consigo vender o evangelho, que eu não sei dar o preço do evangelho. Quanto é que vale o evangelho? É 1 trilhão, 10 trilhões? E como é? É 1 quilo, é 100 gramas, 1 grama do evangelho? Como é que é isso? Como é que se pesa, como é que se vende, como é que se rotula o evangelho? Eu não sei, por isso que eu nunca vendi o evangelho, eu não sei. O evangelho é vida. Aqui nós estamos falando de política. Evangelho não é um casaco que você veste assim, um paletó. Agora sou crente, sou evangélico. Não é um paletó, é um estilo de vida. Isso não tem como se vender. Isso é uma transformação que Deus faz. Agora os caras vendem. Você quer ficar rico? Vem aqui, a gente vende uma toalhinha. Aí ele recebe todo esse dinheiro que eles acumulam do tráfico de droga, a pessoa entra para a maçonaria, aí fica rico. Isso é um negócio dele. Aí fica impune. Agora lá dentro, o cara tem que roubar, tem que matar, tem que fazer tudo para eles. O cara não perdeu a personalidade, perdeu o caráter, perdeu a dignidade. Essa que é a diferença. Então eu não consigo. Agora as pessoas montam uns negócios desses com objetivo, como nós estamos montando aqui. Eu não vi até agora declaradamente ninguém aqui dizendo, nós estamos com o intuito de ficar rico, ganhar dinheiro, ficar próximo. Não, nós estamos com o intuito de resgatar a igreja primitiva. De voltar ao primeiro amor, aquela igreja bonita, que vivia pela graça de Deus, que vivia, o evangelho estava nas pessoas. O evangelho não estava num livro, não estava numa conta bancária. O evangelho é vida, é transforma. A maior dificuldade de entender é como essas pessoas conseguem materializar o evangelho para vender. O evangelho é um CD, o evangelho é um livro, o evangelho é uma pregação. O evangelho é um conjunto de coisas, uma vida. O que esses homens fazem aí não é evangelho, irmão. Porque se o cara consegue rotular o evangelho e dizer, toma aqui, eu estou te dando o evangelho, isso não é evangelho. Tudo que você compra, que você vende, não é evangelho. Tem que ter amor. O evangelho é amor, é substrato, não tem como você materializar isso. Como é que eu vou vender a salvação? Ela é substrato. Não tem como. Me dá 1 quilo de salvação, me dá 5 quilos, 966 gramas de salvação. Irmão, os caras criam heresias e vendem. Então, é mais um grupo desses daí que não estão dispostos a pagar o preço, de levar o preço da cruz, de levar o preço da salvação, do evangelho, de ser politicamente correto, espiritualmente correto. Então, quando nós levantamos, nós não estamos criando religião. Nós não Irmão, não sei aqui, vocês já fizeram algum fundo de pedir dinheiro? Ô, irmão Akin, vocês já pediram?
Não. Irmão, obviamente nós vamos precisar que nós disponhamos dos nossos bens para fazer. Eu estou abrindo mão dos meus horários de trabalho, de escrever capítulo de livro, preparar minhas aulas. Depois daqui ainda vou dar um retoque na pregação, no estudo que eu vou fazer amanhã, às 7 horas da manhã. Quando desligar daqui, eu não vou dormir. Eu ainda vou pegar mais um tempo, então eu vou dormir 2, 3 horas para ir lá pregar o evangelho. Então nós nos entregamos. E eu não vou cobrar. Pergunta quanto que eu fui lá, irmão. E então, a outra vez que eu fui lá, meti a mão no bolso, olha, pastor, vocês estão precisando, estão fazendo um negócio aqui, ó, que bonito, está ficando, expande isso daqui, pastor. O que eu tinha ali, irmãos, foi coisa, vamos dizer, que materialmente para mim faz falta, mas está aqui, ó. Então, nós fazemos assim, nós entregamos as nossas vidas. Agora, nós precisamos, quando a palavra de Deus nos ensina que digno é o obreiro do seu salário, você vê que ele diz assim, ó, vocês vão, obreiro, o que é obreiro? Vocês vão de 2 em 2 com a roupa do corpo. Se chegar numa casa e te receberem, você fica. Se não te receberem, vocês dois, ó, dá uma sacudida no pó daquela casa e nunca mais volte lá. Mas vocês vão de 2 em 2 com a roupa do corpo. Esse é digno do seu salário. Então, nós estamos trabalhando aqui, nós dependemos da graça, do amor de Deus das pessoas. Mas não é aquela obrigação. Olha, para vocês serem da casa de Deus, vocês têm que dar tanto por mês. É óbvio que nós precisamos de roupa, comida, alimentação, para manter a obra de Deus. Então, nós ajudamos uns aos outros na igreja primitiva. Mas nós não estamos aqui rotulando a que vocês têm que comprar isso, vocês têm que vender isso. Agora, cada um de vocês vão vender palestra nos estados, os DVDs do Pedrosa, vocês vão copiar e vão vender. Então, irmão, aí porque é tão preciosa a informação que eu tenho, que eu penso, meu Deus, 20 anos sofrendo, lutando e conseguindo esses espaços assim pela fé. E basta cada dia o seu mal. Depois que nós chegamos, Deus nos abençoa, entrega todas as informações. Eu vou fazer um pacote assim, desse tamanho, de 1 metro de altura, de CD, DVD, fala aqui tem $1 trilhão. Para você ir para o céu, você tem que me dar $1 trilhão, levar esse kit aqui, que você vai ler, vai ouvir tudo isso, você vai precisar. Meu irmão, quem salva é Jesus, não é livro, não é papel, não é CD, não é DVD. Quem convence a pessoa do pecado não é o pastor, é o Espírito Santo. Então nós temos que semear a palavra, que nem Noé, e não adulterar a palavra. Então as pessoas gostam de modismo. Se a gente botar aqui, ó, nós mudamos a palavra de Deus, está aqui, ó, agora vai todo mundo para o céu. Irmão, isso aqui estava cheio o site, o pessoal jogando dinheiro nas nossas contas. Mas não, nós pregamos o verdadeiro e autêntico evangelho. E evangelho não é meio de vida, é meio de você investir na vida das pessoas. Não é meio de você ganhar dinheiro, é meio de você gastar dinheiro, aplicar muito bem aplicado o seu investimento para ganhar almas. Mas não é entregar dinheiro para falso profeta. Os caras ficam sentados lá e não trabalham, não estudam, não faz nada. E você jogando dinheiro na conta deles, em troca de quê? Ah, você vai ser abençoado, você vai ser rico. Eles te chamam, você entra para a maçonaria, pronto, te dão emprego, te dão saúde, mulher. Você tem os casos na justiça, eles abolem tudo. Você não tem mais nenhum erro. Então, o que nós temos mostrado, irmão, é isso daí. Doutor Pedrosa, vamos... a gente sabe que o senhor tem os compromissos cedo amanhã, né? O senhor ainda tem que se organizar para amanhã. Vamos encerrar então. Vou pedir para... Antes de a gente encerrar, eu queria pedir para os irmãos, volto a pedir para os irmãos que não colocaram, se puderem, se quiserem, colocar o e-mail aqui ao lado no bate-papo, tá? O nome e a cidade e o estado, para a gente poder depois entrar em contato por e-mail, alguma coisa nesse sentido, tá bom, queridos? Vamos orar então, amados. Queria pedir... Eu queria, Alexandre, que as pessoas entendessem sempre a forma que nós falamos aqui é sincera. Você viu que nós não fazemos curva, nós não fazemos volta, como foi a pregação de hoje. Ele deu nome, a Igreja Batista, a Presbiteriana, como é que eles agem. Nós não ficamos dizendo, por que aquelas pessoas do mundo? Por que estes políticos? Nós mencionamos e mostramos fatos para mostrar que nós somos pessoas sérias, nós trabalhamos, não adianta eu dizer eu sou da Bíblia, eu cultuo a Bíblia, e chegar aqui e falar um montão de coisinhas engraçadas para agradar vocês. O que nós estamos fazendo aqui é muito mais fácil nós ganharmos muito mais inimigos do que amigos.
Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim: vou me tornar seu inimigo porque eu vos conto a verdade. Esse mundo satânico que não raciocina mais, essa mente cauterizada de profissionais, políticos, que não tem o mínimo de dignidade com eles, de aprender, de reconhecer o valor tão precioso que é um jornalista, um médico, um advogado, um professor, um carpinteiro, um pedreiro, um próprio pastor, porque Deus pagou um preço para ele, é tão alto, que o ser humano, Deus deu mais poder a ele do que a Satanás. Porque o próprio Jesus disse que eles estão embaixo de nossos pés. Se nós, para pisar a serpente, que é Satanás, e pisar os escorpiões, e dano nenhum nos causará. Mas Satanás não quer que o homem tenha consciência desse poder que Deus deu a ele. Satanás é para estar embaixo do pé dele. Agora, Satanás vai para cima do pescoço do cara, em cima do pescoço do cidadão tem um falso profeta, tem Satanás, tem drogas, tem corrupção, tem prostituição, tem um montão de coisa. E o cara está nesse peso ali nas costas, sendo que ele poderia estar fazendo o inverso. Então, nós não temos como falar para agradar. Nós não viemos aqui para agradar homens. Atos 6:24, se não me falha a memória. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Então, nosso trabalho que nós sempre fizemos é por amor. Se a gente ia perder o tempo aqui, ficar até de madrugada falando mentira, engano, como Alberto Pike diz, o maçom enganado merece ser enganado. Irmãos, quando eu li isso, eu quase não dormi. Eu falei, eu não acredito que uma pessoa teve coragem de fazer, tudo bem, mas de escrever várias vezes num livro, e o pessoal está idolatrando um bandido desse, cara. O povo gosta de ser enganado. Aí ele diz, 95% das pessoas na maçonaria estão enganadas. Falei, Deus, me dê coragem. Eu vou aprender tudo que eu puder de maçonaria e quero contar a verdade para os maçons. Para eles saberem que um dia teve uma pessoa que os amou, que teve coragem de contar a verdade para eles. Porque é um absurdo, cara. Você não pega um cachorro teu e dá um pedaço de pedra e fala, come aqui, cachorrinho. Você está comendo pão. E como a palavra de Deus diz que nós somos tão maus, mas que mesmo assim nós não seríamos capazes de dar um pedaço de pedra para os nossos filhos. Então nós estamos entregando aqui para os maçons, para o pessoal da seita, das heresias, testemunho de Jeová, esses religiosos, nós estamos entregando pão. Lá onde você está, você recebe pedra, porque eles não têm amor por você. Aqui nós estamos entregando pão, porque nós te amamos, nós temos compromisso com Deus, com a verdade, e contigo é verdade. Agora, se você não gostar da verdade, você vai comer lá pedra com eles, vai viver da mentira, vai ser escravo da mentira, vai fazer papel de palhaço, de idiota. Seja você uma pessoa de tanto bem, Deus pagou um preço tão alto para você que ele disse o seguinte, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu amigo que está nos ouvindo, nós estamos fazendo um apelo aqui em nome de Jesus para você abrir seu coração e receber Jesus como seu Salvador. Porque você vale, a sua alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Para a TV Globo você não vale nada, para a TV Record você não vale nada, para a sua família você não vale nada, de repente para os políticos do Brasil você não vale nada, para as pessoas da sua rua você não vale nada, você é um bêbado, você é uma prostituta, você é um ladrão, você é um falso profeta, você não vale nada para isso tudo que você vê aí, para os jogadores da seleção brasileira, para os Jogos Olímpicos, você não vale nada para esse mundo. Irmãos, mas preste atenção você, meu amigo, para Deus, você vale muito mais que o mundo inteiro. Por isso que eu estou falando contigo. Porque nós pregamos toda esta verdade. Estamos todos aqui gastando nosso tempo investindo nesse trabalho simples. Para você ter, eu tenho um lugar onde as pessoas me amam e têm coragem de contar a verdade para mim. Ou você acha que nós vamos passar a vida inteira te enganando, ainda tomando o seu dinheiro e te humilhando? Você tem que reconhecer que você é uma pessoa preciosa. O mundo não te respeita, não te ama, te enche de mentira como esses canais de ver televisão. Esses jornalistas eles não te amam. Porque se eu fosse o filho desse jornalista, pai, ou um neto, vovô, conta a verdade, povo brasileiro. É um povo que ama. Você tem um instrumento tão grande, tão bonito. Cadê a sua dignidade, vovô? Cadê papai? Ou a esposa desse jornalista? Vamos para a televisão. Quem controla o tráfico de droga é o Beira-Mar, irmão. Aqui você sabe quem controla o tráfico de droga desde 1800.
publicado, está no nosso vídeo, nós vamos botar. É a maçonaria, é uma sociedade secreta. Essa é onde estão todos esses líderes religiosos comprando de relógio, aviões. É daí que vem a prosperidade dele. E você, poxa, eu não sou abençoado, eu sou pobre, eu queria ficar rico como eles. Não, irmão. A graça de Deus te basta. É só isso que a palavra de Deus ensina. Você vale mais que o mundo inteiro. Mais que a Igreja Universal, mais que a Igreja Católica, mais que a Assembleia de Deus, mais que a Igreja Batista. Você vale para Deus, a sua alma, mais que o mundo inteiro. Isso é Deus que está dizendo. Eu não estou te falando isso para te agradar. Agora, o que você precisa para viver? Para dar em troca esse reconhecimento de Deus? A sua alma, se adorar a Deus em espírito e em verdade. Você não precisa dar dízimo, você não precisa dar oferta, você não precisa correr. O que Deus se agrada, que Deus diz, o que eu quero receber das pessoas, você pode fazer tudo o que você quiser depois por Deus. Mas o que Ele agrada, o que Ele quer receber de você é um coração quebrantado. É um coração quebrantado. Isso que o pastor falou agora. Eles fazem marcha, campanha disso, campanha daquilo. Eu nunca vi uma campanha do coração quebrantado. Venho aqui diante do altar do Senhor e trago o seu coração quebrantado. Então hoje nós estamos convocando todos esses internautas do Brasil. Passe isso para os outros, copie esse vídeo. Nós estamos convidando a vocês para depositar diante desta igreja aqui, da Igreja de Cristo, o seu coração quebrantado. Essa é a nossa campanha, a campanha da Bíblia. Nós não estamos perguntando quem você é. Nós sabemos que você tem uma alma e ela é muito preciosa. E se eles não estão te valorizando na sua casa, na sua fazenda, no seu país, em qualquer lugar, você pode ser um milionário. Mas eles não estão considerando a pessoa preciosa que você é. Eles estão, desde criancinha, te entregando droga para você morrer. Às vezes você conseguiu chegar até os 18 anos. O Fernando Henrique pega todos os seus bens, o maçom Fernando Henrique, entrega lá para os banqueiros que estão cada vez mais ricos. Você não teve saúde, você não teve escola, você não teve educação, você não teve condições de trabalhar. Eles te proibiram de trabalhar até os 18 anos e te incentivaram a usar as drogas mais baratas do mundo, matar, roubar e prostituir, porque eles querem destruir a sua carne, o seu templo, onde habita a sua alma, que é de Deus. Se você conseguiu vencer tudo isso aqui até agora, irmão, lembra desse convite que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Nós estamos pedindo, eu vou repetir para encerrar, que você reconheça que você vale mais que o mundo inteiro. Mais que o mundo inteiro você vale. Segundo, que Deus quer de você é só um coração quebrantado. E para você viver nessa comunhão, em espírito e em verdade. É difícil fazer isso, irmão. O ex-bruxo tio Chico, para encontrar Satanás na maçonaria, servir, ele matou, ele roubou, ele estuprou, ele foi necrófilo, transava com mulheres mortas no cemitério, pegava ossos como Fernando Collor de Mello, que vergonha, está lá nesse mundo da maçonaria. A esposa dele falou de tudo, mas não falou da maçonaria. Viu, dona Rosana? É isso que a gente quer saber, que estava lá dentro, porque continua dando dinheiro para vocês, inclusive dentro da igreja evangélica. Esse pessoal todo que iam lá, matava, roubava, estuprava, irmão. Então hoje nós estamos aqui, ele fazia tudo isso para quê? Para servir a Satanás. Jesus só está te pedindo, cara, você que tem a alma mais preciosa do mundo, o seu coração quebrantado. Por isso que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Porque o meu jugo, o meu fardo, ele é leve. O meu fardo é leve, porque você está levando esse fardo todo nas costas, você que é o maçom, toda essa desgraça desse bafomete que não te dá nada, ele te tira tudo. E você vai, por causa dele, você vai ser jogado para a esquerda, com todos esses que servem o bode. Ele é tão perdedor que Jesus vai fazer assim com ele, ó. Pum! Acabou! Maçonaria, sociedade secreta, todos esses falsos profetas. Irmão, está próximo de acontecer. Por que você está lá com esse líder falso profeta alimentando esse sistema? Vem para a igreja de Cristo. Nossa igreja é a igreja de Cristo. Nós somos pessoas simples como Pedro, Paulo era pescador, outro fazia tenda, outro era carpinteiro. Venha congregar conosco, chama os internautas. Deus nos está dando a condição de reformar essa igreja. Por exemplo, eu digo sempre, o Luciano Huck, ele falou lá, ele reforma carro velho, é muito bonito o trabalho dele, a gente vê interessante, inteligente, mas nós reformamos vidas.
Vidas como a do Cláudio Guerra, que o Roberto Marinho mandou soltar bomba, que por ação dele matou um montão de gente, soltou bomba no Rio Centro. Um cara desse perdido que ele falou, se algum dia eu encontrar o Jesus dos crentes, você me mata. Porque ele falou com o amigo dele, e se você tornar um crente, encontrar Jesus do crente, eu te mato. E olha o que o Jesus dos crentes fez para ele. Tudo que os jornalistas brasileiros, 64 para cá, não tiveram coragem, nem dignidade, nem profissionalismo para contar. Jesus resgata um bandido, um homem lá do mundo, e vem em conta a verdade que milhares de profissionais capacitados, intelectuais, cheios de títulos e medalhas, provavelmente a maioria deles, grau 33, e não fizeram nada por você, a não ser te enganar, meu irmão. Aí Jesus levanta um Cláudio Guerra desse, nos procura, rapaz. Se ele fosse procurar o Bispo Macedo, Silas Malafaia, diz, ó, você é grau 33, nós vamos faturar, agora nós vamos vender aqui. Não, olha, agora você é grau 0. Você depende de Jesus para tudo. Agora você não vai precisar usar arma, que os anjos do Senhor vão acampar. Você não vai precisar ter carro blindado, entendeu? Você não vai ter relógio de ouro. Você vai ter que ter daqui para diante dignidade, caráter, coragem, amor, mansidão, temperança, fé. Isso que é riqueza, Cláudio Guerra. E você ouviu? Olha, e tem mais um conselhozinho para você, Cláudio Guerra, para você continuar falando. Quem ama, lança fora o medo. Então esse é o evangelho desse canal. Esse evangelho que nós estamos pregando dia e noite. Não é só agora não, irmão. Eu sou profissional, trabalho na área de anestesia. Tudo o que eu ganhei na minha vida desde criança, eu tenho aplicado na obra de Deus, mas não tenho oferecido a falso profeta em troca de lucros. Eu tenho trabalhado, investido em vidas que possam transformar vidas, que não vendam o evangelho. Então eu sempre estive nessa situação, irmão. Eu tenho certeza que você vai nos procurar. E você pode dizer, aquele dia que nós ouvimos o primeiro culto, naquela igreja de Cristo, naquela igreja de apóstolo Paulo, eu quero pertencer a essa igreja, irmão. Vem nos ajudar, nós precisamos de corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus esse privilégio e fica o nosso apelo. Se você aceitou a Jesus agora, você recebeu esse convite de Jesus, você dobra o seu joelho aí no seu quarto, no seu carro, onde você estiver, às vezes numa zona de prostituição, ou bêbado, embriagado, ou você dentro desses palácios onde moram os maiores bandidos. Você diz, hoje eu conheci a verdade. Eu sei que tem gente nessa casa, nesse mundo que me ama e não me cobra um centavo por nada. Ele conhecia a verdade. Então você dobra o seu coração e faça que nem aquele bom macebo. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Você vai ver quanto mais rico você vai ficar. Porque é muito mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse evangelho de prosperidade é da igreja de Laodiceia, que o próprio Deus fala que você confira. Não é o senhor que estou falando. Eu vou te vomitar, a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3. Porque tu dizes que és rica, próspera, tu és cega, tu és nua, tu és desgraçada, tu és pobre. É isso que Deus diz. Você quer ser rico mesmo, que eu estou dizendo, meu irmão? Venha comprar ouro refinado comigo. Com Deus, não é com tráfico de droga, não é com sistema organizado que faz as guerras políticas, que como está no nosso protocolo, esse aqui, ó, que mostra que esses homens ricos, o dinheiro deles primeiro vem das guerras, segundo do tráfico de drogas, das armas e do sistema religioso. Então nós estamos te pregando hoje, é o Jesus que te pede simplesmente um coração quebrantado. E o que ele oferece é dignidade, caráter, paz, fé, sobretudo salvação. E te dá todas aquelas características do Espírito Santo. Isso é a maior riqueza que o homem pode ter aqui na terra. Que o mesmo homem que foi mais rico aqui na terra, o rei Salomão, reconheceu. Deus, não me deixa ficar rico, a ponto que eu venha me desviar da tua palavra e perder a salvação. Que ele descobriu que a salvação era a coisa mais rica que ele tinha. O rei Salomão descobriu. Ele falou, e não me deixa ficar pobre, a ponto que eu precise matar ou roubar, e que venha perder a coisa mais preciosa do mundo, é a salvação. E o único que pode te dar a salvação não é Bafomete, não é maçonaria, não é Silas Malafaia, não é Bispo Macedo, não é Guilhermino Cunha, não é Igreja Assembleia de Deus, não é Batista, não. Só tem uma forma
de você receber a salvação é através de Jesus Cristo. Porque eles servem a milhares de deuses dentro da maçonaria. E eles provam isso, que na hora que eles vão expulsar demônio, eles usam o nome de Jesus. Entendeu? Porque eles não são, eles têm a mente cauterizada, que eles não têm o mínimo de discernimento para perceber isso. Que lá eles adoram esses deuses todos que não prestam para nada. E depois, esses deuses todos, ó. Porque se Jesus fizer assim com ele, ó, ele cai. Agora, com um lado desse aqui, que é que você pode contra o servo de Deus? Você não pode nada contra nós, porque nós somos ungidos e preparados pelo servo de Deus, mesmo sendo pecadores. Então, você não olhe por esse evangelho da igreja de Laodiceia. Se estiverem te ensinando isso, você sai fora, porque a possibilidade de você ir para o inferno é muito grande. E nós estamos cumprindo o nosso objetivo. Você vê aqui, ó, quantos rostinhos lindos aqui, de pessoas de diferentes estados, e com o mesmo objetivo de te amar. Ninguém aqui quer te sugar, quer te vender qualquer coisa, está interessado nos seus bens materiais. Nós estamos interessados em te transformar a sua vida, como foi a do Cláudio Guerra. Nós estamos interessados em transformar a TV Globo numa TV de Jesus Cristo. Não é igual a TV do Bispo Macedo, não. Onde a gente possa pregar o Evangelho. Eles têm espaço para tudo, gente. Mas não tem espaço para a gente tornar um brasileiro um cara digno, um cara amparado, um cara maravilhoso, um cara honesto, íntegro, que ama, que é feliz, que ajuda o seu próximo. Não precisa de bebida para ele ser feliz. Um cara que não precisa de droga para ele ser feliz. Um cara que não precisa de prostituição para ele ser feliz. É um cara que não precisa roubar e matar para ele ser feliz. Um cara que não precisa mentir para ele ser feliz. É essa a verdadeira, como nós vivemos, que nós queremos que a TV Globo abra espaço. Nós estamos fazendo um desafio diante de Deus e desses homens que fizeram tanta coisa ruim como fez o Cláudio Guerra. Se Deus recuperou o Cláudio Guerra, pode recuperar cada pessoa dentro da TV Globo. Pode fazer de cada Roberto Marinho um Cláudio Guerra, porque a diferença não é o que está ali dentro, não é a aparência de fora, mas é o que está dentro de cada funcionário da TV Globo, dentro de cada funcionário da TV Record. Esse é o nosso objetivo. Nós não queremos ganhar dinheiro, nós queremos ganhar vidas, nós queremos ver as pessoas livres e felizes. Você sabe como você conhece a verdade? Você se liberta. Por isso que esse sistema religioso, esse de comunicação, só leva a mentira. Viu, infelizmente, um homem que é idolatrado no Brasil, mas que para mim não presta para nada. O homem que serviu a Satanás, ele mentiu o tempo todo e está lá no inferno pela palavra de Deus. Eu não posso julgar ninguém, mas a palavra de Deus diz aqui, os que amam e cometem a mentira. O lugar dele é lá, no lugar de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga. Então, se você está vivo hoje, se você participa desse sistema, tem solução para a tua vida. Onde você estiver, dobre o seu joelho agora. Venha reconhecer o que é de mais precioso, como o homem mais rico da terra, o rei Salomão. A vocês, maçons, enganados lá dentro desse sistema corrupto, injusto, que cobra imposto, desvia o dinheiro do serviço público, da escola pública, para mandar para banqueiros, como faz o Illuminati Fernando Henrique. Aqui nós falamos tudo claramente. O que nós queremos, irmãos, é que você venha, não dá uma cesta básica para as pessoas, venha entregar sua vida toda para mudar a história desse país. Então esse é um apelo de todos nós, e eu quero encerrar aqui com esse apelo, que Jesus abra o teu coração, para que o Evangelho entre, e quem vai te convencer de todos esses erros, todos os seus pecados, todas as suas mentiras, todas as dúvidas, é o Espírito Santo. Nós estaremos orando aqui, e vocês vão baixar do CD, DVD, porque nós viemos aqui com um propósito de mudar a história do Brasil, mudar a história da igreja no Brasil. Nós estamos com esse propósito. Nós somos pequeninos, mas temos um Deus grande. Nós confiamos e acreditamos nisso. Nós vamos mudar, porque Deus quer. Ele está querendo os verdadeiros adoradores. É o que eu adoro em espírito e em verdade. Venha para nós. Venha para o time de Jesus. Venha para aquele time que vive pela graça. Venha para aquele time que entrega o seu coração. A coisa mais preciosa que nós entregamos para Deus é o nosso coração quebrantado. E a coisa mais preciosa que nós recebemos de Deus é a salvação. Você vai se tornar um homem livre. Esse aqui é o Evangelho. Nós não precisamos aumentar nem diminuir como fez Noé. Ninguém acreditou, mas nós vamos pregar sempre o mesmo Evangelho, puro e verdadeiro. Não vamos fazer nenhuma mágica para que você precise ver um show gospel, ver tantas coisas, cantoras com shortinho lá, pulando.
Não precisa disso, o Evangelho é superior a tudo isso, meu irmão. O Evangelho é superior a tudo isso. Venha conhecer, nos ajude, participe, põe a tua carinha aqui no nosso hangout. Nós precisamos de você, ore por nós, nós estamos precisando do seu coração quebrantado. Dê o seu coração quebrantado para Jesus, é só isso que nós te pedimos. E venha participar conosco. Nos perdoe se nós te ofendemos com alguma verdade, irmão. Porque a verdade é que te liberta. Não adianta eu falar todas as mentiras que vem falando para você, porque eles não te respeitam, não te amam. Então nos perdoe se você se sentiu, porque mais tarde, quando o Espírito Santo entrar em você, você vai ficar muito feliz de saber que teve um grupo de pessoas com um único objetivo, é de te levar à verdade, e que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem fala isso é o teu Salvador, é Jesus Cristo. Eu te agradeço por você estar nos ouvindo e divulgar esse material. Você pode pegar, nós não cobramos nenhum nada. Você pode pegar, se você quiser cobrar até a cópia do CD, 80 centavos ou R$1 da cópia que você faz, para passar, faz. O material que você está gastando, o seu tempo, mas faz um preço só para justificar o gasto. Isso é natural. Agora passe isso para adiante e ore por nós. Nós estamos aqui te dizendo, a graça de Deus nos basta. Amém. Amém, querido. Peço que o irmão aí selecione alguém para orar, para encerrar o nosso... Eu queria pedir para o irmão Akel mesmo. Irmão Akel. Vamos orar então, agradecer a Deus. Vocês estão felizes pela vida do Dr. José Renato Pedrosa? O povo está assistindo, doutor, até agora. Deus abençoe a todos que estiveram. Muita gente pela primeira vez. Receba nosso abraço, nosso carinho. E o irmão Joanan Mendonça. É isso? Como é que pronuncia seu nome? É Joanan. Joanan Mendonça. Deus abençoe, querido. Isso mesmo, Joanan Mendonça. Pela primeira vez aqui. Também um pastor ali. Pastor Carlos Macedo. Deus abençoe. Tá bom, querido? Muito bem, os demais irmãos já são conhecidíssimos nossos. O Christian já é de casa, Gleb, Tival, Alexandre, Deus abençoe. Vamos orar? Agradecer a Deus e pedir que Deus nos dê uma noite de paz e descanso físico. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja com a vida do Dr. José Renato Pedrosa sempre que ele abrir a sua boca, como sempre tem sido, e amanhã de manhã nesse trabalho que ele estará lá exercendo. Vamos orar? Glorioso Deus, eterno Pai, Senhor, damos graças, Senhor, por mais um encontro, um dia tão precioso, conhecendo novos irmãos de diversas partes do mundo, que estão na mesma visão de te glorificar, de te louvar, de buscar o Senhor, de buscar a verdade que liberta. Senhor, te glorificamos também pelo culto que tivemos, por essas palavras, esse compartilhamento de conhecimento, de informações, de perguntas, de respostas, essa troca, essa comunhão que tivemos aqui com todos os irmãos que participaram desse programa. Te agradecemos pela vida do Dr. José Renato Pedrosa, pelo Senhor ter colocado ele em nossa vida. Isso o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, que isso sempre foi um sonho para mim. E o Senhor é tão poderoso, é tão lindo que o Senhor faz e tudo está segundo a sua vontade, o teu querer. E aprove a ti, Pai, que ele aqui se encontrasse conosco e fizéssemos essa amizade, além de sermos irmãos em Cristo. Pai, usa teu filho amanhã de manhã, dá, Senhor, um bom descanso físico a todos os teus servos que estão até agora de madrugada assistindo, cultuando a ti. Deus, esteja sempre na frente desse trabalho, Pai, porque estamos aqui somente para ti e por ti. Em teu nome, Jesus, te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Eu quero uma igreja.com, todos Amém. os dias, 21 horas da noite. Amanhã tem culto novamente, com a mensagem evangelística. E dia 19, o dia que vai ficar para a história da igreja na Terra. A primeira ceia ao vivo online com pessoas de diversas partes do mundo e de uma coinonia online, pela primeira vez na história da igreja.
Tudo bem, só para aqueles que estão em plena comunhão com Jesus Cristo. Irmão, deixa eu falar Diga, doutor. Você vê como as coisas Deus providencia. Nós não combinamos marca e data de nada, né? Nós precisamos fazer a ceia do Senhor até que o Senhor venha. Depois que o Senhor voltar, nós precisamos cear. Dia 19. O que se comemora no dia 20 de agosto? O dia do maçom. Dia do maçom. Então é um dia para nós estarmos orando por esse povo, irmão. Deus faz as coisas muito... Aí que eu digo, não é coincidência. Porque nós temos que amar esse povo. Mesmo. Eles podem nos odiar porque o que está dentro deles que nos odeiam. Mas nós temos que amá-los. E essa é a forma de a gente fazer uma homenagem para eles na véspera deles. Olha, maçom, nós os amamos. Nós queremos celebrar a ceia do Senhor aqui. Mostrando que com esse amor nós vamos ganhá-los para Jesus. Nós vamos tirar dessas garras, dessa escravidão, desse sistema de mentira que quer destruir o mundo, fazer guerra, destruir drogas. Nós vamos tirar vocês aí pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Aí que eu digo, como é que Deus trabalha, né? E é muito bonito isso. Amém. É a primeira ceia na história da igreja que você é que vai disponibilizar os elementos, de acordo com a sua fé. Se tiver alguém que acha que é vinho, então separa um pouquinho de vinho. A maioria acredita que vai separar o suco de uva. Da mesma questão, o Tabernáculo da Fé, por exemplo, e outras vertentes que ensinam que o pão não pode ter levedo, não pode ter fermento. Não tem tudo isso, mas é você que vai disponibilizar seu elemento, porque a ceia, o importante dela é lembrarmos que Jesus morreu por nós, e através daquele sangue precioso derramado somos salvos. É por isso, e mais pela comunhão, a koinonia. Há muita gente, inclusive tem um teólogo por aí, espalhando na internet, dizendo que ceia não existe mais, que não precisa mais fazer ceia. Bom, nós respeitamos vocês, amamos vocês, mas nós optamos, até pela visão que temos dentro da Bíblia, em cear. É muito importante cear, lembrar daquele dia que Jesus morreu por nós, e Ele também ressuscitou, e pela koinonia, comunhão, possamos partilhar junto o pão. Tá bom? Amém. É isso, né, doutor? O senhor tem que descansar um pouquinho, doutor. Que benção. Mas o doutor está todo dia aqui. Esse banquete dá vontade de não parar, ficar direto. Vamos botar isso 24 horas no ar. O senhor ainda deu a ideia de fazer uma vigília? Ai. Aí que eu queria fazer uma pergunta. De vez em quando o cérebro raciocina com o Espírito Santo, é tudo simples, mas aí o complemento vem de Deus. A ideia é simples, mas o complemento é de Deus. Deixa eu encerrar aqui. Deus abençoe a todos. Alô? Deus abençoe.